Olá, muito boa tarde. A problemática da violência doméstica continua a afetar muitas vítimas, nomeadamente menores. O livro O Inimigo em Casa apresenta 11 testemunhos e sugere novas formas de intervenção para a combater. Um dos seus autores é Manuel Matias e hoje é convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos daqui a pouco sobre o trabalho que desenvolve nesta área. Antes mostramos notícias que fazem a atualidade religiosa. O coordenador internacional da campanha Uma Só Família Humana, Alimento para Todos, Alfonso Apicella, esteve em Portugal para apresentar a iniciativa e conhecer melhor a realidade da Cáritas portuguesa. Uma Só Família Humana, Alimento para Todos é a campanha mundial da Confederação Católica Internacional Caritas Internationalis, lançada a 10 de dezembro do ano passado, que tem por objetivo o fim da fome em 2025. Uma meta ambiciosa, mas que pode ser alcançada se o mundo mudar. Uma transformação que, para ser eficaz, deve partir do interior de cada pessoa. It's definitely a campaign that's meant to lead to personal transformation. And personal transformation can lead to social change. The One Human Family Food for All campaign was born to be a bottom-up campaign, not a top-down campaign. So the personal contribution of people is absolutely of paramount importance. By personal transformation, we mean that we, for one, can do something every day about food by, for example, writing to our local authorities. O lançamento da campanha a nível internacional contou com uma mensagem vídeo do Papa Francisco, algo que para a organização da iniciativa foi uma ajuda muito importante, não só porque ajudou à sua promoção, mas também porque promoveu a união em redor da causa da fome. He is supporting the campaign heartily. Caritas means love and love's between nations, and this is of course something that is important for the Church, as Caritas is at the heart is the social arm of the Catholic Church. So we can be sure that the Pope is actually backing this campaign throughout what he constantly says to the general public and to the Catholics, but not just to the Catholics. O coordenador internacional da campanha Uma Só Família Humana, Alimento para Todos, veio pela primeira vez a Portugal para participar no Conselho Geral da Cáritas, que decorreu em Beja. Ali abordou a temática da alimentação como um direito à luz da doutrina social da Igreja e conheceu melhor a realidade da Cáritas portuguesa. The contribution of Caritas Portugal is of course very important, first and foremost by collecting information around the Confederation. They could, for instance, create educational toolkits that could contribute to the creation of an ad hoc curriculum that could be adopted within schools. The newest generations can know more and learn more about food hunger by being sensitized about food waste, for example. Another thing which is also very important for this campaign is that we are not alone. We are working with different movements and organizations in the world, so we have to keep an antenna out to know more about what the others are doing. Para outubro deste ano está programada uma Semana Global de Ação que pretende juntar as Cáritas e as paróquias em todo o mundo, com diferentes eventos e atividades, apelando aos governos para adotarem nas suas leis o direito à alimentação. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre realizou pela primeira vez uma reunião geral em Portugal com representantes de todos os secretariados. Responsáveis de 17 delegações espalhadas pelo mundo, incluindo Portugal, participaram num encontro repartido entre Fátima e Lisboa para analisarem os desafios atuais da organização internacional. Segundo o cardeal italiano Mauro Piacenza, presidente da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o clima de violência que atinge hoje os cristãos em países como a Síria, a Nigéria e o Sudão pede uma intervenção assertiva ao nível do apoio humanitário e da defesa da liberdade religiosa. Si tratta di un diritto naturale di ogni uomo di poter
esprimere la propria fede, di poterla vivere e di poter avere una libertà che non è soltanto di culto ma è anche di azione. Poi naturalmente è chiaro che c'è un'attenzione tutta particolare per la comunità cristiana, anche perché storicamente si tratta degli stanziamenti più antichi e quindi è un dolore immenso vedere decrescere la presenza cristiana, che poi è una presenza che per natura sua collabora sempre alla pace e tende sempre alla convivenza anche con le altre religioni. De acordo com a responsável pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal, o aumento da perseguição aos cristãos vai estar refletido no próximo relatório da organização. O relatório vai ser lançado em novembro de 2014, portanto vai analisar os últimos 2 anos, mas o que nós temos verificado é que tem havido um agravamento da situação em termos de liberdade religiosa. Cada vez são mais os casos de perseguição que nos chegam ao nosso conhecimento e, portanto, vamos divulgar esse relatório, infelizmente, com uma situação pior do que há 2 anos, quando lançámos o nosso relatório em 2012. Criada em 1947 por iniciativa do padre Berend Fried van Straten, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem projetos em cerca de 140 países e a sua ação depende totalmente do apoio de benfeitores e amigos. Uma rede que, realça o presidente executivo do organismo, é preciso cada vez mais potenciar e desenvolver, sobretudo junto dos jovens. We are living from donations. We have about 90 million euro every year. And our donators are quite old, very close to the church, and we have to try to get closer to younger people who are perhaps not so close to the church, but who have a feeling for the danger which is coming up when there's no more religious thinking in the world. Muito em breve, a Fundação vai abrir novas delegações na Coreia do Sul, no México e também em Malta. Este país europeu vai ainda ser palco no dia 12 de maio de um congresso sobre a liberdade religiosa no mundo. Dom António Marto acredita que os pastorinhos poderão ser canonizados em 2017. O bispo de Leiria Fátima falava na inauguração da Casa das Candeias, um espaço que dá a conhecer a espiritualidade dos pastorinhos e da mensagem de Fátima. Quero ir para ali muito bem, Sr. António, agora vamos aqui esperar um pouquinho. Eu vou-lhes abrir a portinha deles e eles entram, Sr. António. Agora... O bispo de Leiria Fátima inaugurava o novo espaço museológico que dá a conhecer a vida e a espiritualidade dos pastorinhos. Um espaço que se apresenta com um nome original, a Casa das Candeias. Em primeiro lugar, porque os pastorinhos, quando eram pequeninos, e sempre foram pequeninos, chamavam ao sol a candeia de Nosso Senhor e à lua a candeia de Nossa Senhora. Mas, por outro lado, porque o Papa João Paulo II, quando os beatificou, foi assim que os chamou. Estas 2 candeias que Nosso Senhor acendeu para iluminar a humanidade nas nossas horas sombrias e inquietas. Pertence da Fundação Francisco e Jacinta Marto, o novo espaço sublinha diversas vertentes da vida dos pastorinhos, apresentando muitas peças relacionadas com a vida dos beatos. E que pretendem evocar, por um lado, o seu percurso da infância. Então temos um segundo núcleo chamado A Casa, onde, evocando a vida familiar dos pastorinhos, o seu contexto de fé, podemos observar alguns objetos que lhes pertenceram. E depois temos um outro núcleo chamado A Caminho, onde temos o seu percurso espiritual de santidade que os levou à canonização. Então o que é que temos, ou que os levou à beatificação e eventualmente à canonização? Expostos estão também diversos objetos pertencentes ao Papa João Paulo II, oferecidos pelo próprio à causa da canonização dos pastorinhos de Fátima. No chão está a terra de Fátima, lembrando os campos por onde os videntes caminhavam, mas também algo fundamental, que é a experiência da luz. Os pastorinhos são expressão da luz que lhes ardia no peito, o amor por Jesus, por Nossa Senhora e pelos pecadores. E esta temática da luz está muito presente, não só no nome do último núcleo, o brilho, mas também na expressão das candeias, que são as peças mais importantes, provavelmente, que aqui temos, que servem de relicário às relíquias de primeiro grau que contemos neste espaço. Um fragmento do osso do Francisco, que está na candeia da esquerda, e um pedacinho do cabelo da Jacinta, que está na candeia da direita.
Este núcleo museológico apresenta uma vertente muito interativa, levando o visitante a interagir com o espaço, descobrindo novas realidades expostas. Dom António Marto salienta que o espaço não é para olhar o passado, mas para preparar o futuro. Não se trata de uma mera recordação histórica de coisas passadas, mas trata-se de ser capaz de olhar com os olhos da arte, da beleza e da fé e encontrar aqui também inspiração para viver o momento presente e também luz para fazer frente aos desafios do futuro. E o bispo da Diocese acredita que este espaço antecipa de alguma forma uma canonização que acredita poder ocorrer nos próximos anos. Pode representar, de facto, mais um estímulo, mais uma ocasião, não é, para avançar na causa da beatificação, que eu espero, mas não trata-se de uma esperança meramente íntima, que possa acontecer no centenário das aparições em 2017. A Casa das Candeias fica na Rua de São Pedro, na Cova da Iria, tem entrada livre e está aberta diariamente entre as 9 e as 13 e das 14 às 18 horas. Em agência.eclésia.pt encontrem em atualização permanente estas e outras notícias. Falamos agora com Manuel Matias, um dos autores do livro O Inimigo em Casa, que cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe, antes de irmos ao livro, ao conteúdo deste livro, de que forma é que esta problemática o foi preocupando e foi motivando a intervenção para combater o tema da violência doméstica? Isto é, desde sempre convivi com as questões de violência doméstica, principalmente no prédio onde eu vivia, que havia uma situação concreta em que um dos vizinhos, uma das famílias, tinha esta problemática. O que a mim sempre me inquietou e sempre me fez levantar uma série de questões e de perguntas, o porquê, e porquê que aquela situação não se resolvia, porquê que as pessoas continuavam naquela... Mas pronto, entretanto cresci e a vida deu outras voltas, e na cooperativa Pelo Sonho é que Vamos, do qual eu sou presidente e responsável, quando nós começámos a trabalhar na área da infância, crianças e jovens em risco, muitas das crianças que estavam institucionalizadas tinham por base da institucionalização questões de violência doméstica. E muitas das mães que depois vinham visitar as crianças ao centro de acolhimento e ao lar de jovens, a nossa fundadora, a doutora Nídia, perguntava-lhes porque é que elas não saíam de casa, porque é que não faziam nada pelos seus filhos. O que elas respondiam que não tinham para onde ir, que era uma situação muito complicada, estavam dependentes do ponto de vista económico, do ponto de vista também emocional, havia ali uma série de condicionantes. Então, a doutora Nídia resolveu abrir uma casa para famílias vítimas de violência doméstica. Nós somos a única instituição que eu conheço que nos seus escritos, a nível da sua fundação, se refere à nossa casa de abrigo, que é assim que a lei termina, como uma casa para acolhimento de famílias vítimas de violência doméstica. Isso foi em 2002? 2002. Porque os casos iam-se multiplicando e viam que, sobretudo, que lá está, como nesse primeiro caso que conheceu, no prédio onde morava, a solução tardava em chegar à situação familiar de violência doméstica. Porque também eram outros tempos, a sociedade não tinha as respostas que hoje tem, não havia a consciencialização para o fenómeno, não era um crime, digamos que socialmente era tolerado e até aceito. Neste momento também não houve assim grandes mudanças. É um crime, mas infelizmente as mudanças tardam também. Mas a nível de tomada de consciência da parte dos vizinhos, e há estudos que mostram isso, que, por exemplo, há
um estudo feito num condomínio fechado de luxo, em que um indivíduo às 3 da manhã começa a tocar bateria e a fazer barulho, e os vizinhos vêm lá protestar porque àquela hora estão a descansar. Passado uns dias, no mesmo condomínio fechado, metem em áudio uma discussão, começam-se a partir coisas, começam-se a abrir gritos e ninguém se mexe a perguntar o que é que se está a passar. Por isso ainda há esta falta de consciência para estas questões, porque o combate à violência doméstica é da responsabilidade de cada um de nós, de cada uma das pessoas, e falta esta consciência cívica e este interesse pelo outro. Acredito que é esse interesse e essa, enfim, uma vontade de combater os casos de violência doméstica que levou o Manuel Matias e o Mauro Paulino a escreverem este livro. O que é que ele apresenta? Que histórias aqui são contadas e, sobretudo, que respostas ao problema aqui são sugeridas? Paulo, este livro é uma pedra num charco, que é um milagre. É um milagre o livro estar publicado, porque é um livro diferente. É um livro que não nasce de uma estratégia, não nasce de uma intenção da instituição, mas sim somos interpelados, somos desafiados pelas famílias, pelas mulheres que estão na nossa casa-abrigo, de dizerem: eu gostava que a minha experiência de vida pudesse servir para que outras pessoas não tivessem que passar pelas mesmas coisas. E se isso acontecesse, para mim era um ganho, era muito bom. E não foi uma, nem duas, nem três mulheres que nos desafiaram. Então, partindo de 11 histórias concretas de vítimas de violência doméstica, vamos para a parte da teorização, da parte da política, da parte da psicologia, da parte do direito, partindo sempre da realidade concreta de cada história. Este livro também põe a nu uma coisa que ninguém fala, que é o seguinte: o maior número de vítimas de violência doméstica não são mulheres. Isto é, o maior número de vítimas de violência doméstica são os filhos. Em média, na nossa casa-abrigo, cada mulher chega acompanhada, em média, por 3 crianças. A nível geral, os estudos apontam para 2 crianças por vítima. Também são, de facto, vítimas da violência do pai ou da mãe, ou é um ambiente de violência doméstica que vivem, que exerce violência sobre elas? É uma discussão que neste momento também é feita. É o que é ser vítima de violência doméstica? É ser vítima primária ou secundária? A primária é aquela que, de alguma forma, é a vítima principal, é aquela que sofre diretamente agressões físicas, psicológicas. A pessoa que assiste, neste caso as crianças, são consideradas vítimas secundárias. E também há estudos do impacto que isso tem e que provam que não há diferença nenhuma entre uma vítima que, digamos, que é diretamente agredida fisicamente ou que está ao lado a ver o pai espancar a mãe. Por exemplo, um dos casos que nos chegou no nosso centro de acolhimento e que nos traumatizou a todos foi uma criança que tinha acabado de ver o pai matar a mãe com um machado. E que o tipo de regressão, os desenhos que ela fazia, era sempre um sangue, era sempre uma situação extremamente complicada e que marca diretamente, quer dizer, aquela criança fisicamente não sofreu nada, mas a vida dela foi marcada por aqueles episódios, por aquele episódio concreto, para o resto da sua vida. A experiência no trabalho na cooperativa, na casa de abrigo, depois a análise a estes casos que aqui estão no livro, que pistas sugerem para que este problema, enfim, possa ir diminuindo progressivamente? Primeiro é esta desconstrução, que a violência doméstica é um fenómeno transversal à sociedade portuguesa. Isto não é uma questão de homens ou mulheres, é uma questão de pessoas, é uma questão de relação. E que as pessoas são responsáveis pelas escolhas que fazem e que podem voltar atrás nas suas escolhas. Isto é, a violência doméstica é uma dança a 2, entre uma vítima e um agressor. E aqui somos acusados de estarmos a culpabilizar as vítimas quando falamos com este discurso. Nós não culpabilizamos ninguém, antes pelo contrário. O nosso objetivo é chamar para a realidade e que as pessoas ganhem poder sobre as suas decisões e que tomem essa capacidade. As mulheres, quando chegam à nossa casa-abrigo, não são capazes de escolher o que é que vestir, o que é que hão de fazer com os filhos, o que é que hão de passear, porque não estão habituadas, porque foram controladas e dominadas por alguém que lhes impedia de tomar decisões. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer na sociedade é dizer que cada um de nós é responsável pelas suas decisões. Depois, a questão
da prevenção. Como é que se previne? Previne-se através de políticas concretas de apoio à família. E neste momento, na crise que vivemos uma crise de valores antes de ser uma crise económica, em que tudo é relativo, os valores são têm pouco valor nesse sentido, proporciona uma atmosfera para que as relações sejam mais conflituosas. Juntamente, depois, como diz o povo, em casa que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, gera mais violência. Por isso, há que passar por uma mudança de política no sentido de apoio à vida, de apoio à família e de apoio à pessoa concreta. O que é que pode levar uma vítima de violência doméstica a, pelo menos, ter ter a capacidade de denunciar esse caso imediatamente e o relatar a quem de direito? Isto é, nós pensamos que este livro tem vários exemplos em que essas situações podem encontrar resposta. Isto porque, se bem li, há uma média de 10 anos que a pessoa permanece em casa do agressor. Em média, uma vítima demora entre 10 a 13 anos a sair da relação de agressão. Depois, analisando as histórias, percebe-se que a agressão não começou no 7º ano da relação, nem no 3º. Muitas delas aconteceram na fase de namoro. E voltamos aqui à pergunta que se me sacou. Há que fazer a prevenção do que é o namoro. Namoro é o quê? Aquilo que nós nos preocupamos muito nas escolas é a questão da educação sexual. O que é que educamos a nível da sexualidade? Educamos as pessoas para saberem o que é o namoro, qual o papel, qual o sentido de perceber que... Quando existe algum sinal de domínio de um sobre outro, é o pronúncio que pode assustar. Nós vamos às escolas neste momento e a violência de namoro é assustadora. A questão do controle do telemóvel, a questão do estalo, a questão do arranhão, do puxar o cabelo, do dizer não quero que saias, não quero que vistas estas calças ou não quero que vistas esta saia, não quero que fales com aquela pessoa ou com aquela pessoa. Isso é o pão nosso de cada dia nas escolas e na juventude em Portugal. Manuel Matias, o livro está à disposição nas livrarias em Portugal para quem quiser... Só uma questão. Todos os direitos de autor são para a nossa casa-abrigo para podermos dar uma resposta mais qualificada às pessoas que nos procuram. E que também é uma forma, por certo, de combater esta problemática. Claro. Muito obrigado por ter estado neste programa e felicidades para este trabalho. O programa Eclésia fica hoje por aqui. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.